Ok, estamos de volta. Este é o último bloco do Jogo do Poder. Muito obrigado pela sua audiência. A conversa de hoje é com o Dr. Luiz Favre, procurador do Trabalho do Ministério do Trabalho de São Paulo. E o senhor estava falando, então, no outro segundo ponto aí, que era... Nós estamos falando dos nordestinos, da questão econômica. Isso. Bom, eu estava mencionando um outro caso recente e ele costuma, não é tão raro, no setor da construção civil, temos gatos que vão para cidades interioranas na região nordeste do país, com promessas de contratação, aliciam trabalhos, seduzem. Chamam-se gatos? Chamam-se gatos, são intermediários. Os coiotes? Mais ou menos. Seria o mesmo... O coiote nacional. Perfeito, recrutador. Ele possui... aliciar é sinônimo de seduzir, né? É seduzir com perspectivas, mas sabendo que é para uma condição péssima, né? E nós, de vez em quando, encontramos em obras, quando elas ocorrem em localidades remotas. Agora mesmo eu estou com um caso que envolve a conservação da malha ferroviária paulista, né, uma concessionária de um serviço público. Seus prestadores de serviço foram encontrados em situações tétricas, talvez um dos casos piores com que eu já tenha me deparado, de trabalho escravo, a poucos quilômetros de um centro como São Paulo, de uma região bastante urbana, né? Isso acontece, prática de servidão por dívida, a pessoa contrai dívidas e, enfim, aquilo serve para retê-lo. Falsas promessas, a pessoa não tem sua carteira registrada. E eram brasileiros? Brasileiros, sim. Essa situação, ela infelizmente ocorre, não era para ocorrer, mas ocorre. Daí, quando é assim, muitas vezes, o senhor, você mesmo disse, vou fazer aqui o papel de advogado do diabo, né? O advogado do diabo, ele costuma comentar, mas não há um excesso de direitos trabalhistas na legislação brasileira? Não é muito difícil seguir a legislação brasileira? Eu gostaria muito da chance de falar sobre essa distorção. Não há um excesso. Eu não vejo um excesso a pessoa fazer jus a férias de 30 dias depois de um ano de trabalho, uma jornada de 8 horas para poder dormir 8 horas e passar mais um tempo com a sua família, ou então 13º salário. Não há um excesso. Mas, doutor, eu vou discordar do senhor nesse ponto, porque o Brasil tem uma legislação que é muito contrária ao empregador, aquele que de fato mantém o país, mantém as empresas e que mantém empregado uma quantidade de funcionários do Brasil afora. Os impostos que o empregador tem, eu não sou empregador, mas eu entendo, tem neste país a legislação trabalhista criada lá atrás, na Ilha de Vargas, pelo Arnon Afonso Collor, do Rio Grande do Sul, é a coisa mais, no meu entender, mais atrasa o país. Que mais atrasa o país. Você falou com uma sabedoria incrível quando falou em imposto. Perfeito. O vilão não é o direito do trabalho. O vilão é a carga tributária que incide sobre a folha. Se ao invés de incidir sobre a folha, incidisse sobre faturamento, sobre lucro, ficaria claro, mas o discurso é incidência sobre folha e aí fica essa impressão. Nosso direito trabalhista é dos anos 40, mas foi atualizado na Constituição de 88 e segue o parâmetro internacional definido em Genebra pela Organização Internacional do Trabalho. O problema é essa discussão, atrasa, muita incidência sobre folha. Uma empresa urbana, sobre seu faturamento, incide uma contribuição para o INCRA. Só que tem que dar nome às coisas. Primeiro, existe um excesso de sindicatos enormes aqui que só atrapalham o país. Eu sou radicalmente contra essa coisa de sindicato. Eu acho não quer dizer exatamente o que eu penso, porque o telespectador não tem que ouvir as barbaridades que eu diria aqui sobre questões de sindicatos. Mas também atrapalham muito e são também grandes vilões junto ao governo, especialmente nos últimos 10 anos, ter tido o apoio do governo, de manter e ter aumentado essa carga. Mas até certo ponto, o sindicato ele era responsável pela maior teia de proteção do trabalhador.
O que quebrou Como bastante se bastasse, isso? doutor? Toda uma legislação que existe para proteger... Eu digo no sentido de evitar exercer uma pressão para que o Poder Legislativo não suprima esses interesses, né? Esses direitos. A terceirização é uma das formas de enfraquecimento. Ela desmobiliza a categoria, cria várias categorias, fragmenta a categoria, né? Mas, enfim, eu concordo. A gente tem exemplos de péssimos sindicalismos, mas também tem bons sindicalistas, né? Bons exemplos. Daí vem aquela frase célebre do Bezerra da Silva, que para acabar com a malandragem só se prender todos os otários, daí só fica esperto, livre. Vai sempre existir aquele ranço de má fé, mas não é... Acho que essa parte de tributação sobre folha, ela é muito mais maléfica, porque ela estimula a não registrar carteira, a sonegar, a suprimir direitos trabalhistas, né, do que o direito do trabalho em si. E quando isso ocorre, gerando um estímulo à informalidade, é uma dificultação na circulação de riquezas e na própria arrecadação de tributos depois, né? De fato, o ponto nevrálgico é esse. Talvez simplificar direitos trabalhistas, porque não faz sentido se eu contratar um empregado, eu tenho que, além de anotar a carteira, registrar em livro de registro de empregados, lançar informações no CAGED, GFIP, RAIS, né? Quando pela internet você poderia lançar a informação no único portal e ali distribuir, né, para os diferentes acessos. Mas, além de simplificar, tem essa questão da contribuição sobre folha. Mas o que eu sinto em termos de macropolítica é que nem sempre as pastas, os ministérios, estão na mão de pessoas com a compreensão dos problemas. Infelizmente, talvez esse seja o grande câncer do país, em termos de legislação, em termos de regulação, é uma excessiva tendência de apadrinhamento dos mais altos cargos comissionados a aliados políticos e até chegar no nível de tomada de decisão, alguém que entenda da coisa, que pode melhorar, né? Vão longos degraus. O país, na verdade, carece como um todo de especialização, né? Em todos os âmbitos. Carece de valorização de méritos. E isso é uma pena, assim, quando você vê uma alta econômica do país, né? Que era uma oportunidade para deslanchar como um foguete se as coisas tivessem mais próximas de quem entende. Entramos em outro detalhe seguinte: o Brasil cresceu, a economia cresceu e o Brasil e o governo não preparou ele mesmo e os brasileiros para este crescimento, né? Não, você que tem diplomas em universidades estrangeiras vai saber disso que eu estou falando. É mais fácil uma pessoa que entra pela política galgar um cargo estratégico, doutor, do que alguém pós-graduado. Chegamos ao fim. Lamentavelmente, nós temos que ir embora. Obrigado, muito obrigado. Foi uma honra. Boa noite a todos. Muito obrigado por ter vindo. E a você em casa, muito obrigado e até a próxima oportunidade.